Já te aconteceu de alguém te contar uma notícia muito boa e depois falar assim, ó, não conta pra ninguém não? E você ficar assim, ó, pô, todo mundo tem que saber que notícia boa, ó, não conta pra ninguém não. É uma coisa meio esquisita, não é? Dá aquele nó na garganta, poxa vida, uma notícia boa como essa, todo mundo tinha que saber, como não contar pra ninguém? Mas foi exatamente isso que Jesus pediu para uma turma que presenciou uma das curas dele. No finalzinho lá de Marcos, no capítulo 7, verso 31, diz assim: de novo, Jesus se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele. Depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram e o empecilho da língua se soltou. E ele falava sem dificuldade. Jesus lhes ordenou que não contassem isso a ninguém. Porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Ficavam muito admirados, dizendo, tudo ele tem feito muito bem. Faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Realmente é um pedido muito estranho. Na verdade, a cura é estranha também. Jesus pega saliva, toca nos ouvidos, pega saliva e põe na língua dele. É uma coisa que a gente até hoje não entende bem o porquê daquilo, por que Jesus fez daquele jeito. Mas o que interessa é que sim, ele fez. E o pedido ao final, quando diz assim, olha, não contem para ninguém isso, é um pedido que eles desobedeceram, que eles não deram conta e saíram contando para todo mundo, é porque Jesus, ele ainda estava no início do seu ministério. A região da Judéia estava debaixo do domínio romano e qualquer aglomeração, qualquer ajuntamento não era bem visto pelos romanos. E Jesus estava tomando cuidado porque ele ainda tinha uma caminhada até chegar à reta final, onde ele tinha assim o objetivo de morrer na cruz. Mas ele sabia que ainda não era o tempo e ele fala com o pessoal, olha, nada de ficar divulgando demais, porque eu ainda tenho um tanto de coisa para fazer antes que essas multidões me tragam problema. Mas essa frase, quando eles falam assim, tudo ele tem feito muito bem, faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Essa expressão surdos ouvirem e mudos falarem é uma ligação quando eles fazem com o que as profecias do Antigo Testamento estavam falando a respeito do Messias. E eles estão se perguntando, será esse o Messias? Será que Jesus é o Messias? Só que isso não encaixa na cabeça deles, porque Jesus não tinha esse perfil que eles achavam que o Messias teria de um libertador político. Queria colocar Roma para correr daquela região e a estabelecer de novo o reino de Israel. Ele não tinha esse perfil, ele não advogou para si esse perfil, então eles ficavam confusos. Será que é isso mesmo? Será que esse Jesus é o Messias que a gente espera? Ele faz tudo tão bem, várias coisas se encaixam, mas a gente está confuso, porque tem um monte de coisa que a gente não está conseguindo ver nele. A expectativa deles não se encaixava em vários pontos. E muitas vezes a gente vai perceber que o problema todo é a expectativa. Era a expectativa deles na época e muitas vezes em relação a Jesus é a nossa expectativa. Às vezes a gente até olha para o cristianismo à nossa volta, para as igrejas, para a cristandade, algumas coisas que a gente vê na mídia, algumas coisas que a gente vê com os nossos próprios olhos mesmo e fala assim, esse Jesus não pode ser isso mesmo. Não, olha só o que está acontecendo. Mas quanto mais perto a gente chega de Jesus, quanto mais a gente conhece o Jesus da Bíblia, mais a gente vai perceber que sim, ele é o que ele disse que ele era. Ele é esse Messias, o Filho de Deus. Ainda que as pessoas em volta possam jogar uma certa nuvem de fumaça em cima, ainda que a nossa expectativa de o que seria esse Jesus possa ser um pouco bagunçada, quanto mais a gente conhece Jesus, mais a gente percebe que tudo ele faz de uma forma perfeita. Ele é sim aquele que foi enviado por Deus para que pudesse nos conduzir de volta como mediador a Deus. Por mais afastados que a gente possa estar de Deus, ele é o único mediador que nos leva de volta. Então, que a gente possa assim descobrir mais e mais esse Jesus e anunciar mais e mais esse Jesus, porque agora ele já não pede para que ninguém fique calado. Ele disse, vão e proclamem que sim, Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus.
Que Jesus te abençoe nesse dia e que a gente possa descobrir mais e mais esse Jesus nas nossas vidas. Um grande abraço.